Deadpool e Wolverine acabou de chegar nos cinemas aqui no Brasil e eu ainda tô sem palavras pra descrever o quão maravilhosa foi essa experiência de assistir esse filme no cinema. Eu sou muito fã do universo da Marvel, eu sou muito fã de Deadpool, mas hoje eu não vou trazer necessariamente um dica de sexta aqui, porque pra indicar filme da Marvel eu geralmente não indico, porque existe uma questão de o hype falar por si só, e também tem essa exigência de você entender o que está acontecendo, ver filmes anteriores, agora ver as séries do Disney Plus. Então existe uma manutenção aí, um tempo livre que nem todo mundo tem. Só que eu sou muito fã. Eu não podia deixar de falar. Então hoje eu vou trazer uma análise e as minhas primeiras impressões aí do que eu achei sobre esse filme que está maravilhoso. I know I turn everything into a joke, but I care. Or I want to use that for something important. I waited a long time for this team up. Eu amo Deadpool. Só pra deixar isso claro, eu amo muito. E eu fiquei alucinada lá atrás, quando saiu aquele primeiro trailer que não era oficial e que gerou uma comoção nos fãs e fez a Fox finalmente bancar esse filme com duas Maria Mole, um beijinho na testa de orçamento, porque foi uma coisa muito feita ali no amor e que deu super certo. E pra quem não conhece a história do personagem, dos quadrinhos, ele se chama Wade Wilson, ele é um ex-militar e ele trabalha como mercenário. E ele é um mercenário que é conhecido como Merc with a Mouth, em inglês, que é como se fosse... Ele foi traduzido, né, pro português de uma forma muito ridícula, como mercenário tagarela. Mas eu acho tagarela uma palavra muito fofa pro que o Deadpool faz. Então eu traduziria como mercenário boca grande, porque ele sacaneia todo mundo, não importa quem, e com o humor mais ácido que tiver pra fazer. Então, essa é a ideia inicial do Wade, né? Do personagem do Deadpool. Só que o Wade acaba contraindo não, né? Desenvolvendo um câncer e descobre em estágio terminal, é um câncer super maligno. E ele é convidado para participar de um projeto científico onde a promessa seria curar esse câncer. Só que ele é um mercenário tagarela, né? Ele tem a boca grande. Então ele sacaneia muito a galera que tá lá nesse experimento. Ele acaba sendo torturado e o projeto final, que seria o curativo, né, de fato acontece. Ele é injetado com o mesmo fator X do Wolverine, então ele tem aquele poder regenerativo que o Wolverine tem. O câncer é curado, só que pela tortura que ele sofreu nesse lugar, ele fica todo deformado e ele volta à ativa com a alcunha de Deadpool, que tem toda uma explicação pro nome. Depois vocês procuram, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas ele volta ativa com os poderes do Deadpool, que são esses poderes regenerativos, iguais aos do Wolverine, e com sangue nos olhos pra vingança. E é basicamente essa a história de origem do nosso anti-herói preferido. Nos quadrinhos, o personagem é esquizofrênico. Isso não foi adaptado para os cinemas, também acho que não era necessário, mas ele era esquizofrênico, então ele falava com as vozes dentro da cabeça dele, mas a marca registrada mesmo do Deadpool é a quebra da quarta parede. E isso foi maravilhosamente adaptado pelo Ryan. Eu acho que ele soube trabalhar muito bem, porque as quebras de quarta parede elas não são pontuais. Elas acontecem a narrativa inteira, durante o filme inteiro, e não ficam cansativas. E ele brinca não só com a história em si, mas também com Hollywood, com o que tá acontecendo no mundo real, mas isso a gente fala mais pra frente, acontece bastante nesse terceiro filme. O que ele faz desde sempre, principalmente, é sacanear os personagens da Marvel, tanto os Vingadores, mas principalmente os X-Men, que é o que ele fala que ele queria participar, ele queria ser do grupo e tudo mais. E, desde o início, ele nutre essa relação frenemies com o Wolverine. Tanto que a primeira aparição do Deadpool no cinema foi num filme do Wolverine solo, que é um horror, e a participação do Deadpool é um horror. E eu acho que a maior história de superação do cinema é a do Ryan Reynolds, porque sempre foi o sonho dele fazer esse personagem. E a primeira vez que deram essa oportunidade pra ele, que ele agarrou e foi lá fazer, ficou um horror. Um completo horror. E aí ele voltou agora com tudo, mostrando que ele sabe sim ser o melhor Deadpool que a gente conhece. E eu acho interessante porque essa história de frenemies com o Wolverine, que foi sendo construída desde o começo,
culminou agora nesse terceiro filme, que era o que todo mundo queria ver. Essa dupla Wolverine e Deadpool. E essa parceria deles dois estava fadada a dar certo. Primeiro porque os dois personagens juntos é algo muito interessante de ver, e segundo que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman são amigos na vida real. Então, meu amor, foi diversão pra toda a família, porque foi uma parceria muito incrível, e eu já adianto aqui a minha opinião desse filme. Eles dois juntos funcionam tão bem, que eu poderia ver 5 horas de filme e eu não ia me cansar. Então acho que foi um super acerto. E aí vem aquela questão, mas Stephanie, e o roteiro? Ele é bom? Não. Ele não é um roteiro digno de Oscar. Inclusive, eu acho que esse filme sofreu muito naquela questão que a gente teve recente da greve dos roteiristas. Então, tem uma baixa maneira aí de qualidade de história. Alguns plots, eles são meio jogados na sua cara para que os personagens só sigam, sabe? Então, não é uma coisa escalafobéticamente linda, premiada, mas eu realmente quero um roteiro elaborado num filme do Deadpool? Não. Eu quero a zona, eu quero o caos. E eu quero rir. Eu quero me divertir. E eu saí com a bochecha. Sabe quando você ri tanto que dói um pouquinho a sua cara? Eu saí assim do filme. Tem uns plotlines meio bizarros, umas pessoas que aparecem que pra quê, umas que não aparecem que você fica, mas devia aparecer, umas datas que eu fiquei meio confusa. Mas, de um modo geral, a história é muito gostosa de ver. É muito gostosa de ver. É um fanservice atrás de fanservice. É piada atrás de piada. A quebra da quarta parede, ela acontece diversas vezes. A interação com o Ryan e com o Hugh é fora de série. Fora de série. Tinha vezes que eu tava em cena. O Deadpool, aí, por exemplo, apareceu no trailer, não é um spoiler, mas tem um cachorrinho muito, muito, muito horrível, que é uma variante do Deadpool. Ele tá todo vestidinho de Deadpool. E ele encontra com o Deadpool que a gente conhece, e ele lambe a cara do Ryan Reynolds e fica uma coisa nojenta. E atrás tá o Wolverine, tá o Hugh Jackman fazendo uma cara de nojo e de, pelo amor de Deus, eu só quero que isso acabe. Que deixa a coisa toda muito... o conceito da cena fica muito mais foda quando você vê o Wolverine morrendo de nojo e de eu só queria estar no bar bebendo, eu tô aqui vendo esse cachorro escroto lambendo a cara desse cara. Então acho que esse tipo de humor, ele é muito bom, muito bom. Outra coisa que é muito boa também é a direção artística das cenas. Tem umas cenas de luta que são muito lindas. No final, aquela cena que eles chegam na cidade tocando Like a Prayer da Madonna, a forma como eles fazem a luta que vem a seguir, numa câmera, num traveling, assim, meio slow, meio... é uma coisa linda, linda, porque tem várias coisas acontecendo e você quer olhar pra tudo. Eu tenho que ver esse filme pelo menos umas 2 vezes pra poder ver tudo que eu não consegui ver de tanta informação que tinha. Mas essa cena de luta é muito boa. Tem outras também que são muito boas, mas o visual desse filme, de um modo geral, é bem legal. Além disso, eu não vou falar nada, mas a gente tem algumas aparições, alguns cameos, algumas participações especiais fantásticas. Que são assim... eu não tenho mais o que dizer, eu não posso falar mais nada. É só muito bom e acho que tudo vale a pena. Senta sua cadeira e sua bundinha na cadeira no cinema e vai assistir esse filme. E esse filme traz uma vilã, acredito eu, pouco conhecida do público geral. Acho que só muito nerds de quadrinho conhecem ela, eu não conhecia. Ela chama Cassandra Nova, interpretada pela Emma Corrin. E ela tem uma origem meio única, meio bizarra. Ela é uma espécie de aura chamada Mumudrai. Não sei nem se eu tô falando isso corretamente. Que é uma coisa que não existe nesse plano, existe no plano astral, e ela é meio que o oposto da pessoa com que ela tá se espelhando ali. É uma coisa muito confusa, a história de origem é muito doida. Depois pesquisem, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para a história de origem da Cassandra, mas para simplificar todo esse contexto, ela é como se fosse a gêmea do mal do Charles Xavier, o criador dos X-Men,
Então ela é como se fosse o contraponto dele. Então tudo que ele tem de usar os poderes dele pra unir mutantes e seres humanos e fazer o mundo melhor, ela tem de destruição. Ela tem os mesmos poderes psíquicos que ele e ela tá a fim de usar isso pro mal. Então é basicamente essa a história de origem. Tem mais coisas, tem tipo, ele mata ela no útero e aí ela usa o telecinese pra criar um... Só que I'm sorry, essa parte aí tá fora do meu campo de conhecimento, mas procurem porque essa história é interessante. Então, essa é meio que a história da personagem vilã desse filme, que é uma personagem interessantíssima e traz ali uma seriedade que talvez a história precise, né? Porque senão fica muita galhofa. E é isso. Não quero falar mais nada, porque eu tenho esse medo de tudo ser um spoiler, mas acho que é isso que vocês precisam saber pra chegar lá sabendo quem ela é. E quando eu digo que esse filme é um funeral, né, é um in memoriam pra empresa Fox, é porque o Deadpool, ele homenageia, de certa forma, as histórias contadas por esse estúdio. Tanto os personagens quanto filmes, é tudo uma grande homenagem em tela pra tudo que a gente já viveu. Obviamente, de uma forma bem deadpooliana, né? Então a gente tem personagens que a gente gosta, personagens que nunca vimos no cinema, personagens que aparecem de uma forma que você fica, caraca, que legal! E aí, do nada é subvertido pra uma coisa, uau! Isso é muito mais legal! Então, assim, você fica enlouquecido com o que tá em tela e realmente é uma coisa gostosa de você ver. Inclusive, acho que a maior homenagem feita são as cenas durante créditos. Não as cenas pós-crédito, como a gente costuma ver na Marvel, mas as cenas que acontecem durante os créditos. Me lembrou muito, me remeteu aos filmes do Jackass. Olha aí que obra-prima do cinema. Mas durante os créditos finais de Jackass, a gente via algumas cenas de bastidores, cenas deles crianças, principalmente no Jackass 3, eu acho. Cenas deles criancinhas e tudo mais, então traz um sentimento de nostalgia muito grande. E eles trouxeram isso para as cenas pós-créditos. A gente vê backstage de vários filmes antigos, eles novinhos, gente, Hugh Jackman com 30 anos, assim. É muito gostoso de ver. Isso não é um spoiler, né, gente? É a cena pós-filme. Mas achei delicioso. Achei que realmente foi uma homenagem digna para esse estúdio que produziu coisas muito ruins, mas também muito boas, e encerrou esse capítulo na história da Marvel. E como todo filme da Marvel, a gente tem que ter uma preparação prévia para entender minimamente o que tá rolando de história. Então eu vou fazer aqui uma listinha de coisas que eu acho que seriam legais de você assistir antes de ver Deadpool e Wolverine. Que seriam os primeiros filmes do Deadpool, Deadpool 1 e Deadpool 2, para você entender porque eles realmente pegam a história direto. O filme Logan, que é o último filme que teve do Wolverine, que tem influência também direta na história. E as temporadas de Loki. A temporada 1 e 2 de Loki é uma história fechada já, para você entender a AVT, o que é a AVT, o que são as linhas temporais, o que é o Void, enfim, isso tudo tá explicado nessa série. Porque uma curiosidade que eu tive e que eu, sinceramente, não sei o quão bem explicado ficou no filme, para quem não conhece a AVT. Não sei se eu tô sendo clara, mas vamos lá. Eu assisti Loki, então eu sei tudo o que acontece lá e tudo como essa empresa, né, como essa organização funciona. E eu assisti o filme do Deadpool tendo essa informação, sabendo. Eu não sei identificar se foi bem explicado no filme ou se eu já sabia, entende? Então, pra gente não ficar perdido, dá uma assistida em Loki, vê aí o que é AVT antes da gente ir. Porque eles fazem uma breve explicação, até pro próprio personagem do Deadpool entender, mas eu não sei se ficou tão claro assim pra quem não tem esse conhecimento prévio. E fora que as 2 temporadas de Loki são maravilhosas e valem muito a pena assistir. Outra coisa que também é legal é assistir os filmes da Fox do X-Men. Então, os de lá de trás mesmo, dos anos 2000... Não sei se preciso assistir os novos, mas First Class é sempre muito bem-vindo. O Apocalipse e Dias de um Futuro Esquecido eu prefiro esquecer mesmo. Mas acho que os primeirões também, pra trazer essa coisa mais da nostalgia, pra você entender de quem que eles estão falando, também é muito legal. Agora, pra entender as piadas de quebra de quarta parede do Deadpool, você precisa saber
quem é casado com quem na vida real, quem separou de quem é fã de quem é filho de quem, porque ele faz muita piada com a vida real e que se você sabe o que aconteceu, fica ainda melhor. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista, produtora de conteúdo, e se você quiser saber mais sobre esse projeto e um pouquinho mais sobre mim, me segue lá nas redes sociais, os links estão aqui na descrição desse episódio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se aqui, é muito importante pra gente, e compartilha, comenta, me conta se você é fã desse universo, se você não gosta de filme da Marvel, se você já assistiu, o que você achou, e claro, sem spoiler. Eu espero vocês na semana que vem. Um super beijo e até lá!